Não podereis servir a Deus e a Mamon, disse Jesus naquela época. E vós sabeis que Mamon, naquele tempo, era o rei da riqueza. Isto significa que deveis abandonar os vossos erros, a ambição do mundo e entregar os vossos corações ao sacrifício pelo amor de Jesus, se tanto for necessário. O interesse espiritual das almas deve preponderar sempre em todo o cérebro bem organizado, em todo o espírito propenso ao bem. Cristãos espíritas que ouvis, abri os vossos ouvidos e os vossos olhos. A doutrina de Jesus não pode ser falseada, nem cerceada. Diversas versões sobre a palavra do Mestre existem, mas a sua doutrina é inatacável, não se lhe pode encontrar um defeito, uma falha, não se pode encontrar nesse corpo disciplinar evangélico de doutrina, um senão. Assim, pois, disciplinai os vossos espíritos pelo Espírito do Evangelho. Jesus conduz o seu rebanho. Espíritas, enfileirai-vos, sede pacíficos e mansos, amai a Jesus, porque Ele vos ama, e não poupa pela vossa felicidade sacrifícios. Orai, orai muito. Não vos esqueçais das contingências do mundo, nem das vicissitudes da vida, porque isso a que chamais infelicidade, desgraça, muitas vezes é o meio, na mão da providência, para uma reabilitação espiritual. Aí estão todos os dias as desgraças, no dizer do mundo. E por quê? Para a reabilitação dos espíritos que tais provas aceitaram. Cultivai a doutrina que professais, aprendei a assimilá-la e compreendereis que o Evangelho é de paz, o Evangelho é fazer bem, e amor porque Deus é amor. Até. José Dácio. Em 25 de agosto de 1939. Senhor, faça-se a tua vontade. Amados irmãos em Cristo, Deus vos salve. O meu espírito se sente confrangido neste instante, caríssimos irmãos, pela perspectiva das grandes dores que começam a assolar o vosso planeta. O meu espírito busca em Deus, meu Salvador, a consolação para a angústia extrema, pois Ele é a fonte inexaurível de consolo e paz. Eu me aproximo do meu Deus pela fé, rogando que a sua santa misericórdia estenda o seu manto salvador sobre toda a terra em agonia, e peço aos irmãos do que aqui se encontram, crentes fervorosos na doutrina espírita, que não exteriorizem pensamentos partidários, e tenham dentro de si a convicção certa de que nenhum fio dos vossos cabelos cairá, se não houver permissão de Deus. Não há, porém, caros irmãos, um fatalismo na vida, há a certeza de que em qualquer dor, em qualquer perigo, em qualquer situação em que se encontre aquele que tem fé, certamente não ficará sem apoio, porque Deus, em sua providência e caridade sem par, jamais abandonará os seus filhos. Quando os homens abrirem os olhos à luz da verdade, quando começarem a ver que no horizonte da fé é que se delineia a fonte augusta da paz, calmos esperarão por ela, e compreenderão que se essa paz não habitar em seus corações, não será possível estender-se a todo o orbe terreno. A paz, meus amigos, é como a pequenina semente que se entrega à terra. Se a terra é fértil, boa, e lhe dá agasalho conveniente, ela brota, cresce e futuramente dará fruto bom. Mas, agasalhada em corações duros, em espíritos sem crenças, como poderá fazer morada permanente? As almas turbulentas afastam a paz de perto de si. As criaturas sem aspirações nobres, igualmente o fazem. Aqueles que não amam ao seu semelhante, têm tendências para uma vida turbulenta e não podem ser pacíficos. A paz é doce, ela busca a bondade onde se encontra, ela busca a tristeza, a mágoa, mas tudo isso de mistura com a perfeita resignação. Paz é símbolo de sossego. Quantas vezes ouvimos dizer, nada mais quero, senão paz. De nada preciso. Dá-me paz. Mas, o próprio pedinte o pede em altos brados, de maneira capciosa, porque pratica atos do que são inteiramente contrários a essa paz que finge desejar. Sua palavra é a transmissão clara do que o seu ser demonstra, como sentimento egoísta que traz consigo.
paz, a seu modo de ver, paz, pisando corações, paz calcando interesses alheios, paz perturbando a ordem dessa mesma paz. Como compreender tal coisa? Quem a deseja realmente, humildemente recorre a Deus e diz: Senhor, que venha a tua paz. Faze de mim o que quiseres. Diz, como outrora repetia a Virgem Santíssima: faça-se em mim, segundo a tua vontade. E assim a paz encontrará caminho para o aconchego de famílias, de corações, de crenças, de espíritos, naqueles que legitimamente a aspiram. Meus amigos, univos, sede unidos nas dores, nas alegrias, nos prazeres, nas desgraças, na felicidade, no infortúnio, em toda a vossa vida, sede unidos, porque um cristão não pode ser desunido com seu irmão. Um cristão é um discípulo fiel do Mestre, e o Espiritismo desfralda sua bandeira dentro do cristianismo. Deus vos guarde e vos ampare sempre. Bianca. Em 1º de setembro de 1939. Súplica. Amigos e irmãos, dirijam-se os nossos pensamentos a Deus em prece. Senhor Deus, nosso Pai onipotente e bom, Tu que volves os teus olhos constantemente sobre toda a humanidade, vê, Senhor, a sinceridade da súplica que neste momento te fazemos, em prol da felicidade terrena. Derrama os fluidos do teu amor sobre a terra, e permite que o teu bendito Filho faça estabelecer a paz em todo o orbe terreno. Senhor, que o teu nome seja louvado, engrandecido por todos aqueles que são teus filhos, que em cada coração reine a tua bondade, a tua caridade, a tua munificência divina, e que se faça compreender o teu amor por essa gente atrasada, sem fé. Assim, uma nova transformação se fará, e compreenderão que a felicidade está dentro deles próprios, e sabendo respeitar as leis divinas, e amá-las, eles poderão ser felizes. As dívidas, as provas, as responsabilidades do passado, todas elas poderão ser resgatadas sem prejuízo dessa perene felicidade. Senhor Deus, abençoa a cristandade espírita, dá que os espíritas compreendam a verdade, que eles possam saber que, sendo mansos como Jesus o quer, sendo bons, amando e perdoando os mais fracos, se aproximarão mais de ti, e que, cada vez que se enveredarem pelo caminho do erro, mais se afastarão de ti. Abençoa as criaturas humanas, Senhor Deus. Dá-lhes a paz que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que assim seja. Célia. Em 1º de setembro de 1939. Responsabilidade tremenda. Meus amigos, minhas prezadas irmãs, venha sobre vós a paz do alto. O Espiritismo sempre teve em todas as épocas papel proeminente a desempenhar na Terra. Atualmente, porém, sua influência ainda mais se tornou evidente, ainda mais se justifica, pela crise mundial que atravessa o vosso planeta. Não penseis vós, que eu quero me referir aos danos materiais que possam sobrevir, e certamente há de sobrevir, tendo por causa a hecatombe que avassala o orbe terreno. Eu penso neste instante, e convido a vossa atenção, no estado espiritual daqueles que voluntariamente assumem tais responsabilidades. Vós sabeis que de qualquer ato praticado, toda a criatura humana tem que dar contas no infinito. Assim como as ações boas, elevadas, provenientes do verdadeiro espírito de caridade cristã, são assentadas e acentuadas o livro espiritual que o éter reserva para essas coisas, assim também as ações más, perversas, odientas, nesse mesmo livro são assentadas e acentuadas. Vede, pois, que responsabilidade assume aquele que teve, por assim dizer, na mão, a paz inteira deste mundo e resolveu, por um simples gesto, provocar essa hecatombe que se desenrola na superfície do vosso globo. Todos vós, olhais os estragos materiais, sois humanos, naturalmente tendes pena do sangue que corre, da viuvez, da orfandade, do sacrifício da mocidade. Sois humanos, repito, mas nós,
que divisamos as coisas e os homens de um plano um pouco mais elevado, vemos tudo isso pelo lado espiritual que representa. Inocentes, humildes, são almas para Deus, algozes, são criaturas que, num futuro, talvez mais longínquo, terão de dar contas da sua atrocidade, da sua irreflexão, da sua teimosia em fazer mal, e, então, o problema espiritual é bem mais sério. Meus amigos, habituai-vos a compreender que sois na terra meros viajores, não tendes aqui morada permanente, entrais e saís, passais uma temporada neste planeta, para depois irdes para a pátria definitiva. Que bagagem levais vós? Que pensamentos deixastes desenrolar e se desenvolverem por este mundo afora? Quais os gestos pensados, e impensados, que usastes? Tudo isso é bem mais sério. Aqueles que praticam irrefletidamente o mal, ou porque não creem, ou porque estão cheios de ambições, glórias, e que não enxergam os seus irmãos que choram lágrimas de sangue, quando voltarem ao planeta nessas condições, não hão de saber por quê. Serão dos tais que dizem, não sei por que padeço desde que nasci. Que vida cruciada tenho eu. Que angústia. Tudo me falta. Por que padeço tanto? E a voz do infinito dirá, lê no livro do passado, vê quantas vidas se perderam por tua causa, observa a face da terra e vê quanta desolação, quanta mágoa, por tua causa. Tu assumiste a responsabilidade dos teus atos, porque de ti não se pode dizer como outrora disse Jesus aos incultos judeus, eles não sabem o que fazem. Meus amigos, os homens atuais têm a inteligência cultuada e o senso de responsabilidade apurado, eles sabem muito bem o que estão fazendo, não se lhes pode dizer o contrário. Agora é pedir, e orar muito, suplicar a misericórdia de Deus, para que um raio da sua clemência e bondade possa ainda perpassar na terra, enxugando lágrimas e consolando corações. Senhor Deus, que venha a tua paz, e que ela enche o mundo e os corações dos que sabem crer. Que assim seja. Isaura. Em 8 de setembro de 1939. A misericórdia de Deus sobre nós. Deus seja louvado. Meus irmãos, criaturas filhas do mesmo Pai, que é Deus, aprendei nas experiências que vos são trazidas por nós a compreender a doutrina que rege a vossa fé. Aprendei as lições filosóficas, morais e religiosas que os bondosos espíritos do além trazem todos os dias para vós. Meus amigos, Deus em todos os seus atributos é infinito, eterno e imutável. Não se pode afirmar que este ou aquele dos atributos divinos é mais ou menos belo. A mim, porém, na minha humildade de espírito atrasado, relembro a justiça e a misericórdia do meu Senhor. Rendo graças a Deus porque me fez ler no livro do infinito as grandezas do seu amor. A misericórdia de Deus se estende por toda a terra, por todo o universo. A sua justiça igualmente se espraia por todos os mundos, e ordena que o culpado pague até o último ceitil. E o pobre, que do nada se levanta para ser alguma coisa, vai compreendendo a sua trajetória terrena, para conseguir conquistar mundos infinitos, tão grandes como o próprio amor de Deus. Quando avisto qualquer dos meus irmãos inferiores, cheios de crimes, inconsciente do pecado, saturado de ódio, de vícios, de erros, eu me lembro que em tempos atrás, os próprios luminares do espaço igualmente foram assim. Mais um motivo encontro para render graças ao meu Deus pela sua sabedoria. Quanta misericórdia para o pecador! A justiça se cumpre, e Deus oferece ao culpado a eternidade para o resgate de suas dívidas. Meus amigos, quem quer que sejais que me ouvis, não vos desalenteis, a vida pode ser muito pesada, muito dura, podeis atravessar, nesta existência, crises que apavoram os vossos espíritos, porém, nada é perdido, a misericórdia de Deus está sempre sobre vós. Quando as dores morais cruciarem os vossos espíritos, ou as necessidades materiais castigarem vossos corpos, lembrai-vos sempre de que há outros que podem sofrer mais que vós.
E vós, meus amigos, que tendes fé, que amais esta doutrina, que procurais defendê-la à custa dos maiores sacrifícios, nunca falteis ao vosso compromisso, quer como médiuns, quer como trabalhadores da vinha do Senhor. Não procureis motivos fúteis para fugirdes ao cumprimento dos vossos deveres. Lembrai-vos sempre de que é a caridade de Deus que vos coloca diante do sacrifício, para que tenhais oportunidade de praticar o bem, possais, por conseguinte, ir galgando mais rapidamente a escala do progresso. Deus vos abençoe nos sofrimentos e tenha piedade das vossas mágoas ocultas, dos vossos corações doloridos, das vossas misérias materiais, das dores que padecem os vossos corpos, dos males que os afetam. Deus, nosso Senhor, derrame sobre vós a sua grande bênção. Que assim seja. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 8 de setembro de 1939. Em resposta. Irmãos amados e meus amigos, eu vos saúdo na paz cristã. Vejo que nesta casa de trabalho espírita se desenvolve o esforço de cada um, em prol do seu progresso. Vejo que corações dedicados ao amor cristão procuram evoluir, prestando caridade a mãos cheias em benefício dos que necessitam. Caridade que se desdobra no plano material e que atinge os necessitados do plano espiritual. Vejo, porém, que nem sempre o desejo corresponde diretamente aos meios empregados para o seu alcance. Às vezes a vontade é grande, meus amigos, e os meios empregados para a execução da prática abençoada do bem nem sempre são frutíferos. E quereis que vos diga porque muitas vezes o vosso esforço redunda vão. É fácil compreendê-lo. A atividade de cada indivíduo deve desenvolver-se dentro de um certo limite. Mais de uma vez tem sido repetido nesta casa, busque cada um a sua vocação, e certo a encontrará dentro de si. A intuição lhe mostrará e então, uma vez descoberta, é dar-lhe cumprimento. Mas, todas as vezes que o espírita, ou o espírito, envereda por diversos caminhos, aliás todos bons, para executar o fim a que se propõe, erra. Vós sabeis que o caminho mais curto de um ponto a outro é uma linha reta. Portanto, todas as vezes que começais a fazer sinuosas ou curvas, ascendentes ou descendentes, errais. Em espiritismo, é traçar a linha e seguir por ela. Cada um tem o seu trabalho. A seara que pertence ao vizinho é do vizinho, eles que trabalhem, eles que se esforcem, eles que impulsionem para a frente aquilo que lhes pertence, é do seu dever fazer progredir. Direis vós dentro de vós mesmos, talvez, se a solidariedade cristã, que faz isto desse sentimento que tanto se apregou em espiritismo. A solidariedade cristã, meus amigos, ordena que todas as vezes que o fraco necessitar do vosso apoio, vós lhes concedais, mas, em matéria de trabalho, o espírito, o serviço, necessitam ser discriminados para poderem ser bem executados. Vede, por exemplo, as casas bem organizadas, onde o número de empregados é suficiente para o serviço. Se um se envolve no trabalho determinado para outro, ou esse outro se encosta tornando-se um ocioso, a barafunda se faz, porque o primeiro não pode ter os mesmos métodos que o segundo, e desse desencontro de ação não pode resultar trabalho perfeito. Portanto, cada um no seu posto, cada um na sua esfera de ação, no seu trabalho, cada um na sua linha, cada um no seu proceder. Em absoluto isso não destrói o sentimento de igualdade e solidariedade que deve existir entre irmãos, porque, se vós sabeis que o vosso irmão se aflige, necessita das vossas preces, e pede o vosso concurso, vós certamente lhe o dareis. Em matéria de caridade, de certo que o primeiro gemido deve ser o primeiro atendido, o primeiro considerado, o primeiro, igualmente, socorrido. Mas, em matéria de trabalho material, em casa espírita, a ordem e a disciplina não devem ser jamais violadas. Dou-vos este parecer atendendo à consulta particular que foi feita ao meu fraco espírito pedindo alguma palavra sobre esse assunto.
caminhai direito para o fim que vos propusestes e deixar que os outros, por sua vez, caminhem ao fim que se destinaram. Se os de lá desejam guiar-vos aqui, tereis vós o mesmo direito de guiá-los lá. Isso não é compreensível, e muito menos acertado. Por conseguinte, cada um guiando o seu trabalho, cada um com a sua consciência aberta diante de Deus, cumprindo o seu dever que é, como deveis andar, proceder e trabalhar. Que a paz bendita do Senhor vos ilumine, e que tenhais sempre intuições secretas de tudo quanto deveis fazer para o vosso proveito e para o bem espiritual da doutrina que professais. Deus vos guie. Viana de Carvalho. Em 15 de setembro de 1939. Sobre mediunidade. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Paz neste casa. Meus amigos, meus irmãos, o vosso trabalho hoje deveria ser encerrado por um espírito que estivesse na altura de poder aprofundar os ensinamentos dessa última comunicação, trazendo-vos outros conhecimentos que, ligados a esses, pudessem esclarecer os vossos espíritos, relativamente ao dom mediúnico que Deus concede aos homens. Mas, que poderei vos trazer? No entanto, é preciso falar-vos alguma coisa sobre o assunto, antes de penetrar no motivo pelo qual aqui estou. Meus caros irmãos, mediunidade é efetivamente um dom, e aquele que deseja progredir, e tem vontade de evoluir depressa, para ganhar mais luzes espirituais e poder viver na atmosfera em que vivem os bons, deve cultivar a sua mediunidade, guardando-a e preservando-a das tentações do mundo, e dos impulsos da natureza, para os pendores mós já se vê, de forma a não prejudicar essa faculdade que, bem desenvolvida, aproxima o homem da eternidade. Efetivamente o médium é como aquele que sabe ler. O homem que não tem a faculdade mediúnica figura-se um analfabeto. E eu explico por quê. Que vede vós, e convosco os mais sábios da terra, acima das vossas cabeças. Vedes um céu anilado, por vezes carregado de nuvens plúmbeas prenunciando tempestades, por vezes, sereno e límpido como os dias cálidos de sol. Vedes pontos luminosos que outros mais adiantados que vós dizem ser planetas e estrelas. Eles entendem um pouco, não digo profundamente, de astronomia, que lhes permite conhecer de perto algumas regras que regem o movimento dos astros. Que mais sabeis vós para além desses astros? Digo mais, para dentro desses astros, que sabeis vós? Não há muito tempo, nestes poucos dias, pela aproximação do planeta Marte, como se movimentou a Terra? E que coligiram os homens dos seus estudos? O que vos contaram? Que lições trouxeram para a vossa inteligência, para a vossa razão, para o vosso entendimento? Nada que vós pudesseis dizer, serviu-me a lição. Montanhas, vegetação, parece que há ausência de vida animal. Que mais aprendestes vós? Para médium de capacidade desenvolvida e vontade firme, que conhece essas coisas, Marte é um livro aberto. E como Marte, muitos outros planetas. Direis vós, por que não falam, por que não dizem? Não dizem, porque nem tudo quanto se sabe se pode dizer. O próprio Jesus quando aqui esteve, e era Jesus, disse, muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar. Animo os médiuns a prosseguirem na sua faina, nos seus trabalhos, estudando os astros e, sobretudo, sendo humildes. Quando os médiuns são cruciados, quando são jogados nas provações terríveis da vida material, parece que o tempo lhes foge para se ocuparem das coisas espirituais. Os mais acicatados pela dores, porém, mais se elevam e mais procuram encontrar no infinito aquilo que a terra não lhes pode dar. As ingratidões, ao desprezo, as injúrias, as injustiças terrenas eles contrapõem a verdade, a beleza do alto, o perfume sideral do infinito, as alegrias imortais da alma. Médiuns que me ouvis, quando vos criticarem, quando vos rebaixarem, sabei que, ao Cristo, cuspiram na face. Porque não podeis vós também padecer por ele?
Não poupeis sacrifícios em benefício de vossa mediunidade, bem ao contrário, tudo quanto de vós se exigir nesse campo, seja feito por vós. Mais uma palavra, que resume o que vos tenho para dizer, e esta palavra, pronunciada como vai ser pronunciada agora, com espírito de verdade, deve calar os vossos ânimos. Sede fiéis. Quantas vezes lá fora, meu espírito se tem entristecido ao visitar tendas humildes, que principiaram tão bem, que na sua humildade, na sua pequenez, trabalham, executando um grande trabalho e se desviaram, porque um médium estranho veio reformar tudo aquilo, transtornar os ânimos, vestir com penas de pavão a gralha horrível e mentirosa. O médium não deve esquecer a sua humildade. A responsabilidade daqueles que o estimam é grande, daqueles que o amparam, que podem o confortar nas suas mágoas, sendo o esteio da sua confiança. Tudo isso é ponto de estudo muito sério, meus amigos. Podeis exigir tudo dos vossos médiuns, mas, lembrai-vos sempre de que são criaturas humanas, têm, pode-se dizer, dotes divinos, porque Deus lhe concedeu, mas, como criaturas materiais, não podem ter perfeição absoluta, porque perfeito, só Deus. Talvez me desconheceste, mas aqui estou. Não me esqueci de ti. E era por ti que eu vinha, mas o assunto em questão era grave, e a sua influência foi tremenda. Como desenvolver um tema desta altura, a contento daqueles que me ouvem? Aqui estou. Pensamentos, atrações, não podem falhar. Mãezinha, leva tua cruz ao Calvário. O mundo muito te tem dado, muito tens padecido, tua vida é um amargor, mas, compreendes, não se atiram pedras a árvores que não dão frutos. Continua a tua vida terrena como tens sido até aqui. Deus tudo vê, tudo anota. Piedade para aqueles que têm olhos e não querem ver, caridade para aqueles que têm ouvidos e não querem ouvir, que repelem as lições mais duras, as experiências mais árduas. São pobres infelizes, não sabem aproveitar as oportunidades que Deus lhes concede. Paciência. Meus amigos, paz a todos vós. Gilberto. Em 15 de setembro de 1939. Ritmo da vida. Amigos e irmãos, dá sempre um resultado infeliz, buscar contrariar o ritmo da vida. Deus, tudo estabeleceu com peso, medida e conta. Entregou o mundo ao homem para que trabalhe e goze da felicidade possível neste planeta de provações e dores. Deus lhe entregou a terra para que a cultive, a faça prosperar e progredir sempre em benefício de todos os seus habitantes. E para esse progresso, para esse adiantamento constante, concedeu o ritmo à vida, ritmo que é a sua cadência, que é a sua marcha constante em prol do bem e da felicidade, que constituem o verdadeiro progresso. Mas, o homem, possuidor da faculdade do livre-arbítrio, doada pelo seu Criador, força, retarda, ou apressa esse ritmo, que, entregue a si próprio, seguiria normal e regularmente, sempre avançando em direitura ao bem. O homem corta ou acelera essa marcha evolutiva do seu planeta, moralmente falando, e daí as consequências desoladoras que todos presenciam. Todos têm direito à vida. Deus, nosso Senhor, a concedeu em suas plenitude, aos seres que criou. É certo que os espíritos vindos de vidas anteriores vêm à superfície da Terra resgatar faltas, que o Espiritismo explica como devem ser reparadas. Mas é inútil e desnecessário, por completo, que haja para esse fim um só criminoso. E os homens se fazem criminosos todos os dias, como instrumento do mal, e os homens ofuscam a razão, atrofiam o sentimento, para desempenharem no tablado da vida papéis inteiramente contrários àqueles para que foram destinados, e o ritmo da vida muda completamente, ou se acelera em demasia, o que é prejudicial, visto que é tal qual uma circulação forçada, ou se retarda e recai na astenia. Por que não deixar que todos vivam conforme Deus concedeu? Por que retardar ou acelerar essa marcha, que só seguindo a sua normalidade poderá ter resultado feliz?
Por que não deixar pacientemente que os dotes intelectuais, plenamente desenvolvidos, produzam o fruto que é de esperar das criaturas de bom senso? Por que não esperar que o braço forte, robusto e trabalhador dê, da sua energia para o trabalho, em tempo, aquilo que é lícito esperar? Por que precipitar acontecimentos? Meus amigos, a reflexão é muito necessária ao homem e muito especialmente na época atual. O mundo está cheio de insensatos. São criaturas que têm cérebro e não pensam, que têm coração e não vibram, que têm sentimentos mas que os afogam. São criaturas racionais que se aproximam dos seres irracionais. Punhado de crentes espíritas, que vos reunis semanalmente com a intenção de fazer bem, que desejais felicitar os da terra e ao mesmo tempo encaminhar aqueles do espaço que vos procuram, ouvi, sede constantemente testemunhos verdadeiros da doutrina que professais. Não é necessário que tanto se fale, é preciso que se execute. Que cada um seja, entre os seus irmãos, um templo da fé espírita, e que esse templo mostre ao povo como se faz o bem. Palavras levas o vento. Mas igualmente, palavra solta. Ninguém mais apanha, entra na circulação do ar, grava no éter e lá ficará, até o dia em que fordes encontrar, escrita indelevelmente, para a vossa vergonha ou para a vossa glória. Palavras sãs, justas, sensatas, redundam em benefício futuro. Palavra insensata, proferida injustamente, terá consequência inevitável. Meus amigos, o ritmo da vida é suave e brando. Deus não quer que se corra na escala do progresso. A evolução não dá saltos, segue normal e plácida. Não contrarieis esse ritmo, essa cadência, concorrei para sua estabilidade, para que ela permaneça sempre fiel e o barco que conduz o progresso das almas, navegue sempre em ondas calmas e serenas. Cada um de vós, seja uma oração permanente em benefício de todos. Deus vos guie, Deus vos salve e ampare em todos os instantes da vossa vida. Isaura. Em 22 de setembro de 1939. A excelência da paz. Seja louvado o nome santíssimo de Jesus. Deus, nosso Pai e Criador, abençoe todas as criaturas. Meus amigos, não há maior sofrimento para os espíritos, nem para os homens, do que a ausência da paz. A paz é a confiança, a doçura, o amor. Vós que vos vedes tranquilos em vossos lares, não vos esqueçais de render graças a Deus por esse benefício. A paz é tranquilizadora, suave e mansa. Quando ela se vai, quando o espírito atrai, por sua influência ou por influências estranhas, sentimentos que afastam a paz, entra a sombra em sua vida, entra o desassossego e muitas vezes o desespero. Pobre do vosso mundo que agoniza longe da paz. Ela, que é sublime, doce e paciente, que conforta corações doloridos, sente-se repudiada, lançada para fora deste planeta. Porque há de as criaturas humanas aspirar, desejar que a morte fique o que lhe causa dano, o que faz correr rios de sangue, o que provoca a orfandade, a viuvez, a separação. Porque a criatura humana realiza a sua felicidade, a sua ambição, no plano terreno que vive. Realizai as vossas aspirações fora deste mundo. Meus amigos, aqui é a ocasião de plantardes a semente do bem, aqui é a ocasião de lançardes o fruto que colhereis mais tarde, aqui é lugar onde se exercitam as vossas faculdades, no sentido de praticar o bem. É o progresso que se faz todos os dias à custa do vosso esforço moral e material. Esse trabalho, esse progresso, satisfaz as almas. É uma aspiração justa, é uma aspiração doce. Por que viver mantendo pensamentos desonestos desejando aquilo que pertence aos outros? Por que essa desmedida ambição de conquistar o que não lhe pertence? Por que esse desejo de fazer mal a vítimas inocentes, que tombam todos os dias nos maiores sacrifícios? Paz bendita do Senhor, vem trazida por Jesus. Só Ele o mensageiro divino,
é suficiente para trazê-la a este mundo de provações e dores. Porque fugiste, paz bendita. Eles não te querem, eles te enxotaram, mas ainda há almas sedentas de paz que te procuram e te querem. Meus amigos, meus irmãos, diante dos sofrimentos atrozes que os espíritos passam, e que ainda fazem ferir os seus médiuns, diante desse sofrimento, vós deveis ter a vossa alma em prece, o vosso coração confiante. Amais muito aos vossos filhos, tendes por eles verdadeiras atrações, pensai nas mães que os perderam na flor da idade, na inexperiência da vida, quando podiam ser homens úteis à sua própria pátria. Quanto sacrifício inútil, quanta dor, quanta mágoa, quanta luta. Senhor, envia a tua paz ao mundo. Seja esta nossa palavra constante, o nosso pensamento contínuo. Ninguém deixe de dizer em qualquer hora do dia: Senhor, manda a tua paz ao mundo. Ninguém se recolhe ao seu leito, para descansar das fadigas, sem dizer: Senhor, manda a tua paz ao mundo. E agora, num esforço supremo, coração ligado a coração, espíritos fraternos e fortes, digamos do íntimo das nossas almas: Senhor, manda a tua paz ao mundo. Louvado seja o santíssimo nome do Senhor. Teresa de Jesus. Em 22 de setembro de 1939. A alma é imortal. Deus seja louvado. Louvado seja o seu santo nome. Cristãos espíritas, aqui vos encontrais no cumprimento do vosso dever. Bendita seja toda a criatura humana que, conhecendo o poder de Deus e desejosa de se aproximar dele pela fé, se esforça pelo cumprimento do seu dever cristão. A casa espírita que vos acolhe neste instante tem responsabilidades na terra a cumprir, as quais não pode declinar. Vós também, como suas colunas terrenas, igualmente tendes responsabilidades que deveis cumprir retamente, com a maior soma de esforços possíveis e a melhor boa vontade. Meus amigos, o mundo nada vos pode dar. As suas ilusões são efêmeras, são como a fumaça que se vai, para não voltar, diluindo-se no espaço. As ilusões da mocidade, aliás compreensíveis por todos aqueles que têm a experiência dos anos, são próprias da idade. Mas, o tempo vai passando e os anos com ele, marcando etapas na vida do homem, de forma a lhe tornar mais lúcida a razão, mais fácil a compreensão e mais aptidão para a escolha do melhor caminho. Perseverar até o fim naquilo que se sabe ser errado, não denota fé e, muito menos, confiança em si próprio. Por mais que se avise que o período de vida que ora atravessais na terra é transitório, vós não o aceitais. O aniquilamento vos preocupa e a terra. Como aqueceis em demorar o pensamento numa torturante inverdade. A vida, meus amigos, é infinita. A eternidade aí está para provar aos homens, pela reencarnação, que os espíritos estão indo e vindo, cumprindo a sua tarefa. Essa lei é uma prova viva da imortalidade. Vós os apontais, certos de que não errais. Quem foram eles em vidas passadas? Quem foram eles em tempos atrás? Talvez batalhadores da causa santa, talvez criaturas infelizes, praticando o mal. Não importa. No presente é preciso que sejam dirigidos com mão firme, para que esses espíritos que ora se enfurecem e se desviam, tenham a compreensão da fé. Para que vive o homem na terra? Para sustentar o seu corpo, vesti-lo, alimentá-lo, proporcionar-lhe todos os gozos, satisfazê-lo em todos os seus caprichos. É para isso que vivem os homens. Mas, meus amigos, esse corpo vai morrer. Por mais forte que seja, por mais robusto, por mais energia que possua, esse corpo tombará um dia. E a alma, essa que supondes mortal, mas que permanece imortal, qual a roupagem, qual o alimento que lhe forneceis, qual o sustento que lhe dais? Deixais a pobrezinha amíngua, sedenta, sem instrução, e a carregais para todos os lugares impuros onde penetrais, estragando o vosso corpo, deteriorando o vosso sangue, a vossa matéria. E a pobre alma, é testemunha de tudo isso. Vós envenenais,
a sacrificais. Por quê? Porque não quereis ter a compreensão exata da imortalidade do vosso ser. Meus amigos, a vida é eterna, é infinita. Tende coragem para viver. Para trás os erros, os despautérios, para frente o trabalho honesto, honrado, produtivo e a vontade firme de serdes bons. Desejar ser bom é evitar o sofrimento para o próximo, não permitindo que por vossa causa corram rios de lágrimas, muitas vezes as escondidas. Trabalhar por serdes bons, trabalhar por serdes fiéis. Fé em Deus. Viana de Carvalho. Em 29 de setembro de 1939. Aprendamos neste estudo. Amigos e irmãos, desde algum tempo não tenho podido entrevistar-vos. Hoje, chegou a oportunidade. Não penseis que ando afastada por esquecimento. Algumas vezes somos levados a outros pontos diferentes, porque temos afazeres espirituais, responsabilidades que devemos cumprir, conselhos que devemos levar aos mais fracos, enfim, ocupações dos espíritos que se dedicam à caridade. Hoje, porém, aqui estou. Meus amigos, examinando o progresso da vossa casa, eu noto que as vossas sessões de sextas-feiras estão progredindo constantemente. Isso prova a simpatia que dedicais à causa espírita, a vontade de conhecer o que se passa além campa, o desejo sincero de evoluir. Desejo, porém, chamar a vossa atenção exatamente para o estudo que em vossas casas deveis fazer, das manifestações que aqui se produzem. Deveis pensar muito, e tirar para vós mesmos os ensinamentos que essas manifestações trazem. É certo que, para os espíritos sofredores, aqueles que se acham em verdadeiras agonias, as vossas preces são mais úteis do que qualquer outro pensamento. Porém, aqueles que trazem as suas experiências, que vô-las contam, têm a intenção de vos serem úteis. Vós compreendeis que um espírito consciente, que vem trazer os seus pecados à barra de um tribunal, visa um fim mais elevado, qual seja o daqueles que permanecem na terra a aprenderem em suas experiências, para evitarem consequências futuras, pelas quais eles estão passando. Os suicidas, por exemplo, vêm para vos mostrar a sua condição, abandonando a vida violentamente, lançando mão de meios que Deus não lhes concede, falseiam o pé na senda do dever, e se desencaminham por linhas tristes da existência. Eles vos trazem as suas experiências, para que aprendais. Os guias permitem as suas manifestações para que aqueles que, graças a Deus andam firmes na linha do dever e da justiça, dela não se afastem. Os padecentes, sofredores que gemeram dolorosamente nas enxergas dos hospitais, feridos até pelos próprios remédios, trazem as suas experiências, para que vós façais uma comparação com as vossas dores e as dores pelas quais eles passaram. Vós tendes as vossas casas, tendes conforto, viveis no convívio das vossas famílias, padecentes, é certo, mas podendo despender recursos para modificar a vossa situação doentia. Eles, coitados, por aí, quase ao abandono, à espera que uma mão caridosa lhes dê uma ajuda. Enfim, todas estas manifestações têm a sua utilidade, não há manifestações inúteis. Todas têm proveito. Guardai-vos, porém, meus caros amigos, e para isso deveis ser perspicazes, das injunções trazidas por espíritos que se apossam dos seus médiuns, e representam uma verdadeira comédia face do público. Tais manifestações não contêm ensinamentos e os homens estudiosos as devem repelir. A oração deve ser feita para que os espíritos impostores se afastem e não venham perturbar a marcha direita dos trabalhos. Vós, podereis talvez me objetar, e os diretores de sessão? Por que não os afastam, por que tal permitem? Respondo-vos, sem medo de errar. Estas manifestações são úteis porque desenvolvem o vosso raciocínio, vos fazem saber discernir, vos fazem compreender o que é certo e o que é errado. Assim, meus amigos, quando vierdes para as sessões de espiritismo prático,
Vinde dispostos a aprender, é uma verdadeira explicação da doutrina por meio de documentos, são as provas que não se pode rejeitar, porque são baseadas na verdade, e documentadas pelos Espíritos. Vossa amiguinha de sempre, hoje vos visita com grande prazer em ver a assistência numerosa que aqui se encontra, e pede a todos os presentes que continuem a trabalhar fervorosamente em benefício do Espiritismo, para que esta religião de verdade, justiça e de primícias venturosas, conquiste corações para Jesus, não só pela palavra, como pela manifestação prática de todos os atos da vossa vida. Deus vos guarde e vos abençoe. Irene. Em 29 de setembro de 1939. Uma manifestação de carinho. Meus amigos, meus irmãos, eis aqui convosco um dos vossos amigos, um daqueles que professou a doutrina que vós hoje professais, e que tem a graça, concedida por Deus, de conhecer a luz bendita. Aqui estou, meus amigos, satisfeito de vos ver alegres, porque vejo que esta sala se torna pequena para o número de pessoas que vêm assistir às manifestações do além, para poderem crer, progredir em suas crenças, sentindo a esperança de um dia mostrar a sua existência real aos que ficaram. Meus amigos, a vida na Terra é sempre um sacrifício. Quem não tem provações duras a passar? Quem não tem sacrifício? Quem não tem dores a suportar? Quem tem a certeza do dia de amanhã? Quantas vezes a felicidade bafeja de perto, e a desventura bate à porta e se instala nesse lar, aí ficando até o fim de uma existência terrena. Nada na Terra é seguro. Tudo é incerto e falho. A vida no além é uma certeza. Eu já a tinha quando, velho e aquebrado, vivia neste ambiente em que vós hoje viveis. Por último passei as maiores provações que uma criatura humana pode passar, sem poder trabalhar, tudo me faltando, doente, velho, sem proteção. Mas a vista espiritual se dirige para o meu Deus e, enlevado na proteção do meu amado guia, eu antevi as belezas que hoje desfruto, eu antevi a glória de Deus, as paragens luminosas onde Jesus impera em toda a sua plenitude, e eu me sentia feliz, porque sabia que um dia iria para lá, e efetivamente, aqui estou. A minha manifestação para vós, nada encerra de ensinamentos, porque eu não os tenho para vos dar. A minha manifestação exprime carinho, amor, devotamento por todos vós. Eu venho para vos dizer, perdoai sempre. O perdão é a misericórdia de Deus através dos homens. Deus oferece a tábua de salvação a todo pecador. Deus dá as suas encarnações e reencarnações para o exercício das suas faculdades e o progresso das suas almas. Fazei vós assim também, procurai elevar-vos pelo saber, pela verdade e sobretudo pela humildade. A pátria celestial é dos humildes, os orgulhosos não têm morada perto de Jesus, porque ele é humilde, suave e doce. Todas as vezes que vos aproximais de um fraco, podeis dizer sem medo de errar, que é de Jesus que vos aproximais. Meus amigos, esta visita para mim é de suma importância, porque é um desabafo do meu espírito entre os meus irmãos. Se eu pudesse estender o manto da paz por toda a superfície do globo, unir coração a coração, se eu pudesse derribar fronteiras e fazer uma só pátria, como eu seria feliz. Mas, neste recinto, onde me encontro neste instante, eu vejo que há corações sinceros, que há almas pias, que há criaturas que se amam. Bem poucos me conhecem, mas há quem se lembre de mim, há quem se lembre do pobre velho que já não podia andar, mas que, mesmo assim, visitava todos os seus amigos. Eu uno todos dentro do meu espírito, o meu coração se transforma no espírito e tenho juntinhos todos lá dentro. Venho dizer, meus irmãos, que não permitais que a mais leve ofensa perturbe a paz que deve existir entre vós. Sede bons, fraternos uns para com os outros, piedosos, caridosos, em uma palavra, sede cristãos. Deus vos abençoe a todos. José Miguel de Souza.
em 6 de outubro de 1939. Meditemos. Que a paz bendita de Jesus esteja convosco. Meus amigos, meus irmãos, eu quero referir-me, nestes poucos instantes, aos conselhos que aqui foram dados particularmente às nossas crianças, conselhos salutares, partidos de espírito evoluído e que tocou de perto o coração de cada uma delas. Eu assisti a essa preleção e congratulo-me convosco, porque percebo que tais palavras, tais ensinamentos, foram recebidos de muito bom grado. As nossas crianças, perdoem-me dizer as nossas crianças, eu as considero também minhas, são realmente a preocupação máxima desta casa. Elas devem ser orientadas sempre pelo caminho do bem, devem tornar-se mulheres religiosas, não fanáticas, mas devem ser moças que se preparem para a luta da vida lá fora, para as responsabilidades que não tardarão a assumir, para o esforço de viver, que hoje se torna cada vez mais duro, devido ao meio ambiente que se transforma todos os dias. Se apreendeis os conselhos daquele espírito, formai desde logo o plano de entender. Chegou a minha vez de falar alguma coisa, referindo-me aos seus salutares conselhos. Digo, porém, para não repetir frases que aqui foram referidas, que esses conselhos cabem também aos mais velhos. Cada criatura deve lembrar-se que está presente a criança e que assim como a entende, a criança também a compreende. Se é necessário que a criatura adulta, que se dedica às crianças deve entendê-las, não menos certo é que as crianças procuram com muito mais afinco do que os crescidos compreender aqueles que a dirigem. Quantas vezes tenho ouvido no convívio desta casa, palavras que elas soltam entre si, referindo-se a dizeres que ouviram, qual F. não podia ter dito isto. E a afirmativa tinha sido de que este tal F havia proferido tal ou qual conceito. São observadores, e fortes observadores, atentos perspicazes, os infantis. Meus amigos, isto vem para vos dizer que no convívio das crianças, deve haver uma certa amizade que não é propriamente de igual para igual, que não quebre a linha de respeito, que não ultrapasse essa fronteira social, que a disciplina obriga a erigir, mas deve haver também uma certa confiança. Quando a criança se retrai é que a confiança fugiu. Quando ela se abre, se externa com clareza, é que confia. Não penseis que é falta de respeito, bem ao contrário disso, é confiança e certeza de que está sendo entendida. Quando aquele espírito proferiu aquela sentença tão profunda, relativamente às crianças, eu pensei de mim para mim, deveis fazer uma preleção para os adultos. Exigimos das crianças todo o esforço, toda a aplicação aos estudos, mas exigimos dos adultos do que sejam o exemplo fiel de tudo isso, a demonstração prática do que é possível fazer. O exemplo é a linguagem mais forte, para tornar mais expressivo, o exemplo é a ação. Espiritismo necessita de vós, como vós necessitais de espiritismo. Há um interesse primordial que regula tudo isso, é a certeza de haver escolhido sempre o cumprimento da sua responsabilidade, em qualquer situação da vida, em qualquer dificuldade. Concentrai-vos e perguntai a vós mesmos, onde está a minha responsabilidade? Como agir neste caso? De parte o sentimentalismo, nada de predileções e sim o dever acima de tudo. Meus amigos, Espiritismo tem muita lição bela para vos dar. Tende a mente ativa para entender e vontade firme para executar. Continuai. As dificuldades não vos devem assombrar. Continuai pacientemente e haveis de gozar o resultado dos vossos trabalhos. Deus vos guie, é o meu voto sincero. Francisquinha. Em 6 de outubro de 1939. Concentração. Amigos e irmãos, seja convosco a luz do Senhor. Conto com a vossa boa vontade para o cumprimento desta sessão. Nós sabemos que aqui vindes interessados em compreender as causas do alto, o porquê da vida espiritual, a razão das provações materiais, e sabemos, ainda, que a fé a muitos é que conduz. Mas, meus amigos,
É preciso que sejamos francos, positivos, sinceros uns para com os outros, vós, os da terra, e nós, os do além. Se, para vós aqui presentes, seres humanos, que ainda palmilhais esta terra ingrata que até há bem pouco tempo eu também palmilhei, não ter sinceridade é considerado grave falta, quanto mais a nós, fora do ambiente terreno, vivendo em meio espiritual diferente, onde impera o amor de Deus, a verdade e luz, a sinceridade, a caridade, a humildade, virtude primordial do ser, quanto mais a nós essa sinceridade deve ser visível, real e verdadeira. Assim sendo, eu venho para vos dizer, meus amigos, que os trabalhos espíritas podem dar muito maior proveito do que realmente dão, depende, tão somente, da concentração que possais fazer nos momentos precisos. Uma mesa de trabalho espírita é uma mesa onde se reparte o pão espiritual que vem do além. Permiti-me uma comparação, ainda que talvez não muito apropriada, mas ocorre-me neste instante e não quero deixar passar ideia. Numa mesa onde o corpo se alimenta, onde convidados se encontram para uma refeição amistosa, onde a cordialidade deve imperar e a educação presidir, como vos deveis comportar. O que exigem de vós é boa educação, as maneiras corretas, enfim, o vosso modo de ser perante os vossos amigos. A vossa consciência vos dirá que deveis ser amáveis com todos e não exceder os limites que a linha de boa educação vos traça. Pois bem, aqui não há essa mesa, onde se banqueteia o corpo, não há iguarias materiais para vos oferecer, há, porém, o pão que vem do céu, na palavra inspirada dos apóstolos de Jesus, ao bem-estar fluídico, que possa provir das suas emanações, das irradiações santas do amor fraterno, que, vós não podeis negar, nós possuímos para vos oferecer. Há, enfim, um ambiente de cordialidade espiritual que pode ser verificado por todos quantos tiverem o dom de vidência. Portanto, não que parece acertado que, no momento desse banquete espiritual das vossas almas, não seja a vossa conduta mais correta e mais digna do que aquela que podeis ter nos vossos banquetes opíparos, onde os vossos corpos se satisfazem e muitas vezes a mente se prejudica. Aqui, pois, a mesa da caridade cristã está à vossa disposição. Respeitai-a, porém, compreendei que não são mulheres nem homens que aqui se encontram, são os espíritos mandados por Deus para darem as suas manifestações. E por que não atrair aqueles que vos podem iluminar? Por que não oferecer ambiente propício à sua descida? Por que não esperar de coração aberto às suas manifestações? Recomendo-vos, pois, prudência e correção no momento muito especial da abertura das vossas sessões. Se um convidado a um banquete material não for bem recebido ao entrar, certamente se retirará. E os luminares do espaço que tantas vezes têm baixado a este centro, e vós sois disso testemunhas, não poderão permanecer num ambiente em que tudo existe, menos a espiritualidade. Perdoai-me a franqueza com que vos falo, mas o meu dever é ser sincero, como vós deveis ser uns para com os outros. Naturalmente que aqueles a quem estas palavras não se referem, não se magoarão, é justo. Não me farão a injustiça de supor que me refiro a eles e que venho com o propósito de os magoar. Em absoluto. Mas a recomendação permanece de pé. Deus vos abençoe e inspire sempre. Até. José Dácio. Em 13/10/1939. Prece pela paz. Amigos e irmãos, eu vos convido a juntar os vossos pensamentos ao meu neste instante, para elevarmos a Deus em prece os nossos corações. Já pela manifestação que tivemos, já porque a situação do mundo assim o requer, devemos todos permanecer em prece. A terra dá o sofrimento material e espiritual, ambos proveitosos ao homem. Não poderão os crentes espíritas, de outra forma, atenuar esse rio de lágrimas e sangue que invade o globo, senão orando, e orando sempre. É preciso lançar mão da prece, porque só ela tem poder suficiente para alcançar as camadas espirituais do além.
Meus irmãos, oremos pedindo a Deus a paz, que Ele não há de nos negar. Senhor, ouve o teu servo neste instante. Na terra suplicam os teus filhos, e elevem a ti os seus pensamentos em prece, pedindo a paz. Que exista no mundo terreno um